Estamos de volta com Opinião SP, hoje recebendo com muita honra e satisfação Graziela Queiroz Moreno. Graziela é sócia-diretora da Academia da Estratégia, além de ser administradora, palestrante e agora escritora. Seja bem-vinda, Graziela. Muito obrigada. Aliás, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre esse livro maravilhoso. São mais de 20 anos de experiência, vivência executiva empresarial, voltados ao mercado corporativo. Carreira desenvolvida em grandes empresas nacionais, multinacionais. Sua veia empreendedora tem uma forte orientação para o resultado. E nesse caminho fundou a Academia de Estratégia para oferecer programas de treinamento e aceleração do aprendizado, com desenvolvimento de pessoas em educação corporativa. Autora de livro, ela é administradora de empresas pela Universidade, graduada pela Universidade Mackenzie, pós-graduada em Marketing, Engenharia de Telecomunicações e MBA em Marketing Estratégico pela FI Business School. José Américo, nossa entrevistada não é pouca coisa pelo que você pôde ver. Daí porque passo inicialmente a palavra para que a pergunta seja feita a ela. Uma missão árdua começar com a primeira Exatamente. pergunta, tanta informação que ela tem para nos passar. Mas vamos lá. Graziela, hoje o mercado corporativo eu vejo como tem dois algozes. O primeiro é o tempo e o segundo a eficiência que ele precisa ter. Sem dúvida. O Super Training, ele vem para racionalizar, ensinar ou ajudar o mercado corporativo de outra forma? Ele vem para racionalizar, para ensinar e ajudar, das três maneiras, né? O Super Training, ele é um modelo criado com base nos princípios da aceleração da aprendizagem. A aceleração da aprendizagem, ela justamente foi criada na década de 50 nos Estados Unidos para atender essa necessidade do mercado corporativo de ter o menor espaço de tempo possível com a maior assimilação, justamente porque o tempo é o maior ofensor hoje do mercado, né? Isso, sem dúvidas, isso acontece. Então, o modelo ele foi criado com base nos princípios da aceleração da aprendizagem, também com base na neurociência, na pedagogia, em várias outras ciências que pudessem fazer com que o aluno ele estivesse cada vez mais presente dentro da sala de aula, que o aprendizado fosse gostoso, que ele tivesse prazer em aprender, porque quando a gente tem prazer a gente aprende muito mais, e que para o mercado corporativo isso se traduz em resultado, na medida em que eu potencializo o resultado e diminuo o espaço de tempo em que nós tiramos os colaboradores do seu trabalho para o espaço de treinamento. Graziela, o seu livro, nós estávamos conversando e você disse do quanto ele foi fruto essa criação das experiências práticas que você teve nessa carreira de sucesso que vem tendo já há tanto tempo. Queria que você falasse um pouco dessa experiência e como que surgiu a ideia do livro. De fato, nós treinamos pela academia mais de 170 mil pessoas utilizando esse modelo. O modelo ele nasceu justamente porque na prática a gente ia percebendo as dificuldades que nós tínhamos não só em sala de aula, mas do movimento natural do treinamento corporativo. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente não percebia que os alunos chegavam na sala de aula e você percebia que ele não queria estar lá? Quantas vezes a gente não chega numa sala de aula e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E isso é muito compromete demais o resultado para a empresa, porque como eu falei, eu tirei o profissional do seu dia de trabalho. Imagina um profissional de vendas, é um dia em que a gente compromete o resultado de vendas dele. E se a gente não oferece algo que possa valer a pena naquelas 8, 10, 16, enfim, quantas horas o treinamento tiver, o treinamento deixou de ser um investimento, ele passou a ser uma despesa para a organização. Então, ao longo do tempo, nós fomos percebendo que mecanismos que a gente consegue utilizar para tornar o treinamento mais efetivo, mais uma vez, que ele seja divertido, né? E que
ao término do treinamento, as pessoas percebam que valeu a pena cada segundo deles. Foi daí que o modelo ele foi construído de tal maneira que a gente consiga seguir passo a passo e com base em todas as teorias, né? A neurociência, por exemplo, hoje ela é extremamente difundida e os estudos são muito amplos e ela contribui demais para todo o processo de aprendizagem e para que isso aconteça, né? Você acha que existe, dentre as teorias ou dentre as possibilidades que se tem no Supertraining, você acha que existe uma ferramenta que seria melhor que as outras ou você acha que é uma somatória que faz o todo? É uma somatória. Especialmente porque o mais importante é que se analise o contexto, o público, o conteúdo que eu quero aplicar. Então, as ferramentas elas têm que ser selecionadas exatamente considerando todas essas variáveis. Por exemplo, das ferramentas que nós utilizamos é o treinamento temático, em que nós utilizamos uma metáfora, por exemplo, Missão Mais Que Possível, que nós nos baseamos no filme Missão Impossível. Esse é um tema que eu consigo aplicar para praticamente todos os públicos, mas se a empresa ela não tem na cultura dela, no DNA dela, abertura para um treinamento temático, essa ferramenta ela não vai funcionar. Por outro lado, existem várias outras ferramentas, como jogos, como dinâmicas, como vivências, e não só ferramentas, como estratégias mesmo de engajamento, né? Então, no Despertar, que é a primeira etapa, por exemplo, você consegue utilizar desde recursos como a música, que é interessante a questão da música. Eu adorava colocar música em treinamento, ou chegar no treinamento e tinha uma música. Eu falava, puxa, que bacana, né? Que legal o treinamento que tem música. Mas ficava no que legal o treinamento que tem música. Quando eu comecei a estudar sobre aceleração, eu percebi que não. Existe uma fundamentação científica para isso que diz o seguinte, na neurociência tem uma teoria que diz que existem 3 partes do cérebro. Uma dessas partes do cérebro é onde nós processamos a nossa memória afetiva, né, e as nossas emoções. E é exatamente nessa parte do cérebro que é processada a música. Então isso significa o seguinte, todas as vezes que eu ouço uma música, eu consigo mudar o estado de espírito e fazer com que as pessoas elas tenham uma memória afetiva positiva. Se eu tenho uma memória afetiva positiva, é cientificamente comprovado que eu consigo assimilar muito melhor, porque eu fico muito mais aberto para o aprendizado. Então, a música que até então eu achava que a música é bacana, né? É apenas uma música, eu percebi que não, que existe todo um contexto neurocientífico envolvido que faz com que a gente estimule efetivamente a utilização da música correta, né? Não adianta a gente utilizar músicas que não estejam adequadas ao público. Mas ao longo de todo o treinamento, a música, por exemplo, é uma ferramenta que traz um benefício muito importante. Às vezes você chega no treinamento com todos os problemas da sua casa, do trabalho, com o trânsito, você atrasou, quer dizer, você carrega tudo isso, e você chega na sala de aula e você tem uma música agradável que te remeta coisas positivas, naquele momento você já mudou seu estado de espírito. Você consegue desconectar dos Você problemas, consegue né? desconectar. Então, às vezes, não é só uma questão de, não queria estar ali, mas você não estava ali por outras questões. Então, existe essa ruptura emocional que faz com que você consiga... Você para e pensa, nossa, que bacana, né? Então, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Esse é um dos recursos. Outro recurso que a gente utiliza que dá muito certo, que é muito simples, é uma mesa de doces. E por incrível que pareça, quanto maior o cargo das pessoas, então para diretores, mais eles recorrem à mesa de doces, com marshmallow, porque é uma forma das pessoas se movimentarem, delas buscarem. O doce ele remete também coisas, o calor humano, né, o acolhimento. São coisas muito simples que, via de regra, a gente percebe que não são utilizados. Mas, quando utilizados, eles trazem um efeito
muito maior do que aquele que a gente simplesmente consegue perceber com os olhos. Opinião SP vai fazer um pequeno intervalo, já voltamos com Graziela Moreno para responder a pergunta do Zé Américo. Não saiam daí. Meu nome é Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiana, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? E eu pretendo voltar de novo para procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né? Eu gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, né? Porque aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. Estamos de volta com a Opinião SP, recebendo com muito orgulho e satisfação Graziela Moreno, que vai agora responder a você, telespectador, e a nós a pergunta que ficou aqui no nosso primeiro bloco. Graziela, a palavra é sua. Em relação à questão da produtividade, né? É uma dúvida que paira muito no ar. O que é resultado? Né? O que gera o resultado? Será que é só a produtividade? E hoje a gente sabe que não. O estado emocional das pessoas, o quanto elas estão engajadas, o quanto elas estão entregues no trabalho, faz toda a diferença para que eu obtenha melhores resultados. Então, tanto nos treinamentos corporativos, como eu comentei, quanto no dia a dia das pessoas, a verdade é que eu preciso estar de corpo e alma. E para que eu esteja de corpo e alma, não necessariamente a minha produtividade ou essa visão um pouco mais retrógrada ou conservadora em relação ao que significa o trabalho, e a gente entra na questão do significado do trabalho, vai trazer melhores resultados. A solicitação pelo Super Training, né, ela tem uma proporção direta com relação ao tamanho da empresa, ou você acha que esse é um programa que pode ser aplicado numa pequena, média empresa e a grande empresa? Ela pode ser aplicada em qualquer
empresa de qualquer porte. Inclusive, ela pode ser aplicada não só no mercado corporativo, porque o modelo é um modelo que faz com que a gente... Então, quais são os princípios? Eu acelero o aprendizado, torno o aprendizado divertido e potencializo a assimilação. Essas variáveis, elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de empresa, qualquer público, e não só nas empresas, né? Nas escolas, de um modo geral. É óbvio que o livro ele foi destinado ao mercado corporativo, então, mas o modelo e o conceito da aceleração da aprendizagem, de um modo geral, ele pode ser aplicado, eu brinco que até dentro de casa, né? Muitas vezes a gente vai fazendo todas as relações, né? Então, como eu comentei, quando a gente recebe alguém em casa, né? Então, coloque uma música, faça com que o seu ambiente fique bacana, porque você vai mudar o estado de espírito e tornar a sua recepção mais agradável. Então, no dia a dia da gente, se nós entendermos o conceito da aceleração, fica muito mais fácil você ter resultados, de um modo geral. No próprio livro eu digo, aqui não trago nenhuma novidade e não existe um roteiro muito claro. Quando você assimila quais são os princípios que regem a aceleração e que fizeram com que eu conseguisse desenhar esse modelo, você consegue aplicar isso em tudo na sua vida, né? Como foi o caso que eu comentei agora da recepção, da música, enfim, tem vários outros exemplos. A questão da recepção, nós estávamos, telespectador, no intervalo e a Graziela estava falando muitas vezes daquele que vai proferir a palestra, enfim, eu achei um exemplo muito tocante e muito sensível para quem vai entrar, ou seja, numa sala que você disse, olha, às vezes perde-se a oportunidade de esperar a pessoa na porta e você até usou a imagem de como se fosse entrar na sua própria casa, né? Não, é isso mesmo. Muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, né? Quando nós entramos numa sala de aula, seja no mercado corporativo ou não, você percebe que o professor ou o facilitador, ele está lá no computador, mexendo ou conversando com o técnico, sequer percebe quem são as pessoas que estão lá. Daí, quando dá o horário, o que ele faz? Ele se vira e fala assim, bom dia a todos, e começa o treinamento. Quando ele recebe os participantes, os alunos, na porta, naquele momento ele já estabeleceu uma conexão visual com eles, né? É como se eu me sentisse acolhido. E se em algum momento eu estivesse com alguma resistência em relação àquela atividade, naquele momento eu parei para pensar, opa, alguma coisa diferente está no ar, porque eu estou sendo recebido olho no olho. E eu começo a prestar mais atenção. Então, se um dos princípios da aceleração da aprendizagem é que eu esteja de corpo e mente inteiros dentro do treinamento, recursos como esse fazem toda a diferença. Ao longo do treinamento, o facilitador, ele precisa o tempo todo utilizar ferramentas, recursos e sua inteligência emocional para que consiga obter esse resultado que é ter o participante ali na sala. E não em outros lugares. O que a gente percebe, até eu brinco que às vezes a gente percebe que ele está lá de corpo e esqueceu a mente em algum outro lugar, né? É verdade. E quando eu falo eles, não são eles, somos nós também, né? Porque na verdade isso acontece muito com a gente. Agora, quantas vezes uma aula agradável, você esqueceu o mundo lá fora e você mergulhou dentro daquela atividade? Te garanto que são as aulas que você mais lembra da faculdade, são dos professores que ousaram modificar um pouco o método, né? As suas lembranças mais gostosas são essas e certamente são as matérias que não necessariamente as que você mais gosta, mas que você mais lembra. Mais lembra, isso é verdade. Isso é fato. E a neurociência explica isso, né? Até então a gente não sabia exatamente, né, por que isso acontecia, mas existe toda essa explicação neurocientífica. Ô, Graziela, pelo que eu pude ver, o Super Training, ele visa diretamente o aprendizado. Sim. Nós estamos falando da empresa, a empresa grande que investe no aprendizado de seus funcionários. Você tem dados se os gestores dessas empresas, os administradores, eles estão preparados para esse aprendizado, eles têm interesse nesse aprendizado,
ou eles delegam só para os seus Boa funcionários? pergunta. Existem algumas empresas no mercado que sim, preparam os seus gestores. Eu acho que nós vivemos uma década em que a liderança ela começou a ser preparada de uma forma muito mais intensa. Então existem sim empresas, mas o que a gente percebe é que nós estamos engatinhando nessa área. Então, o apoio do treinamento corporativo para que a gente consiga ter esses resultados ainda é muito importante. O mundo ideal é que ele seja exatamente o oposto, né? Em que nós tenhamos gestores altamente preparados para engajar os seus colaboradores, que eles possam obter os melhores resultados no seu dia a dia e que o treinamento corporativo ele entre muito mais para auxiliar naquilo que ele não consegue fazer no seu dia a dia. Hoje não. Hoje a gente percebe que ainda existe uma necessidade muito grande por falta de conhecimento, né? O mercado corporativo, de um modo geral, quando a gente fala em educação corporativa principalmente, ainda tem um caminho longo a percorrer. Eu ia até fazer essa pergunta a você, da resistência, né? Se você enxerga essa resistência ainda por parte de algumas empresas, ou se você percebe que essa resistência, quando o indivíduo entra na sala onde vai ser realizado o super training, se da parte dele existe algum, eu estou aqui para cumprir o que me determinaram. Isso ainda existe? Existe bastante resistência, principalmente quando a gente apresenta uma primeira proposta, quando a gente apresenta uma solução. O Super Training, ele é um meio, ele não é o fim. Então, para cada treinamento, a gente utiliza uma abordagem completamente diferente. Às vezes, quando a gente chega em uma empresa um pouco mais conservadora, com um treinamento, utilizando um treinamento temático, a gente enfrenta uma resistência. Mas o que a gente percebe é que depois da primeira vez que ele experimenta tem aquela experiência com o treinamento temático, nunca mais ele quer fazer de forma diferente. É extremamente interessante como muda completamente a percepção. Por aquilo que o Super Training vem como objetivo, que é propor melhores resultados para o aprendizado. Isso as pessoas conseguem perceber, além de motivar. Porque se eu tenho um ambiente em que as pessoas elas estão muito mais engajadas, muito mais felizes, elas também voltam dessa forma para o treinamento. A última etapa até do modelo, ela nasceu depois. Nós tínhamos 5 etapas e a 6ª etapa nasceu porque em uma discussão eu falei, gente, mas e o final do treinamento? A gente sabe que tem que, porque não adianta fazer, a gente faz, engaja todo mundo, tá todo mundo feliz, todo mundo já praticou, todo mundo saiu de lá com uma energia super bacana, mas se a gente não trabalha, não faz uma ação super bacana no final, que faz com que eles saiam de lá motivados a implantar o mais rápido possível aquilo que eles aprenderam, de nada adianta. Tem razão. Então, é exatamente isso. Então, quando isso acontece, eles voltam para o seu ambiente de trabalho e compartilham isso com as outras pessoas e elas também querem participar. Então, a gente percebe que em várias empresas, a gente fez um treinamento, no mês seguinte nós tínhamos uma turma assim, com 100, 200 pessoas na fila querendo fazer o treinamento. E isso é bem recorrente. Porque nós queremos coisas diferentes, né? E eles acabam sendo, inclusive, agentes de transformação também, né? Internos na empresa. Né? Muito. Você acha que essa experiência se leva... Um dos pontos que você colocou inicialmente foi que não é uma experiência voltada única, então, somente para o mercado corporativo, mas que isso pode ser também pessoal. E esse grupo que passa por um treinamento no mercado corporativo, você acredita que leva para casa a experiência também? Sem dúvida nenhuma. Eles levam, primeiro porque eles passam por uma experiência. E quando a gente passa por uma experiência, a gente aprende muito mais fácil. E a gente acaba replicando isso no dia a dia. Então, eu claramente percebo que os grupos que passaram por treinamentos utilizando o modelo Super Training como base, como modelo educacional, eles acabaram transferindo para o dia a dia deles muito daquilo que eles aprenderam ali. Acho que é natural do ser humano, né? Eu repito aquilo que é muito bacana. Seja bem-vindo e espero poder contar com você outras vezes no programa. Muito obrigada, será um prazer imenso. Não saiam daí, já voltamos.
Meu nome é Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiana, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? E eu pretendo voltar de novo, procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né? Eu gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, que aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. A dica do programa de hoje é o livro Cinderela por uma Noite. Quando ocorreu um blackout em Grand Springs, Colorado, o alto executivo Jonathan Steele vivia uma noite movimentada. Em 36 horas, a vida dele muda para sempre e ele se torna o responsável por seu sobrinho recém-nascido, após seu meio-irmão chantagista e sua cunhada serem assassinados. Agora, Jonathan tem um novo desafio pela frente: resistir ao desejo de não ser mais um homem solteiro depois de conhecer Cynthia Morgan, aliás, Cinderela, que ingere o veneno destinado a ele. Coleção Primeiros Sucessos, de Susan Mallery. Cinderela por uma Noite. Você encontra nas melhores casas do ramo. Até o nosso próximo Opinião SP. Cecília, Marisa, Célia, um beijo no coração de vocês e até o próximo Opinião SP.